Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que é basicamente a espinha dorsal do nosso sistema jurídico, o controle de constitucionalidade. Eu sei, o nome pode até assustar um pouco, mas a ideia aqui é descomplicar tudo. Para quem está na faculdade de Direito, esse assunto é simplesmente fundamental. Então, bora entender como essa engrenagem tão importante funciona. Para começar, vamos imaginar uma situação. Pensa só, o Congresso aprova uma lei novinha em folha. Só que essa lei bate de frente com o direito fundamental, um daqueles que está lá, blindado na nossa Constituição. E aí, como é que fica? É exatamente para resolver esse tipo de impasse que existe o controle de constitucionalidade. É a grande questão, né? Como a gente garante que a Constituição seja respeitada acima de tudo? E a resposta para essa pergunta começa aqui, com ela, a Constituição. E é bom deixar uma coisa bem clara: ela não é só mais uma lei no meio de tantas outras, não, de jeito nenhum. Ela é o fundamento, a base de todo o sistema jurídico. É a lei suprema do país. Se a gente pensar numa pirâmide de leis, a Constituição está lá no topo, soberana. Ok, mas o que isso significa na prática? Bom, se a Constituição está no topo, todas as outras normas, sem exceção, têm que estar alinhadas com ela, têm que ser compatíveis. É uma regra de ouro. Se uma lei diz respeito ao que a Constituição manda, essa lei é considerada inválida. É como se ela já nascesse com um defeito de fabricação, entende? Essa ideia de supremacia constitucional é basicamente o grande porquê de todo o sistema existir. É por causa dela que a gente precisa de mecanismos para fiscalizar e garantir que nenhuma lei passe por cima da nossa Carta Magna. Certo, já entendemos o porquê. Agora, vamos ver o como. Como é que o Brasil faz esse controle na prática? A resposta é bem interessante. A gente não seguiu um modelo único. O nosso sistema é o que chamam de híbrido ou misto, porque ele combina duas grandes tradições do direito mundial. E aqui a gente vê essa mistura na prática. De um lado, a gente pegou a inspiração do modelo americano, que é o controle difuso. Nele, qualquer juiz, em qualquer processo, pode olhar para uma lei e dizer: opa, isso aqui fere a Constituição. Só que essa decisão, a princípio, vale só para as partes daquele processo. Do outro lado, tem o modelo europeu, o controle concentrado. Aqui a coisa é diferente. Um órgão específico, no nosso caso principalmente o STF, analisa a lei em tese, de forma abstrata, e quando ele decide, a decisão vale para todo mundo, tem efeito erga omnes. E aí veio a nossa Constituição de 1988 e, nossa, ela deu um upgrade e tanto nesse sistema. Ela ampliou muito a lista de quem pode ir direto no STF reclamar de uma lei e mais, criou ferramentas para lutar contra a inconstitucionalidade por omissão, ou seja, quando o problema não é o que a lei diz, mas o que ela deixa de dizer. E ainda trouxe para o jogo a ADPF, uma ação super importante para proteger os pilares da Constituição. Agora, um ponto que muita gente confunde. Não é só o poder judiciário que faz esse controle. Na verdade, os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, participam dessa fiscalização, cada um do seu jeito. O judiciário, claro, é o protagonista. Os juízes e tribunais no dia a dia fazem aquele controle difuso que a gente já comentou, dentro dos casos concretos. Já o controle concentrado, aquele abstrato, fica a cargo do STF, quando a treta é com a Constituição Federal, e dos tribunais de justiça dos estados, quando o problema é com a Constituição estadual. O Poder Executivo também entra em campo, atuando principalmente de forma preventiva. O veto presidencial é a primeira barreira. Antes mesmo de uma lei nascer, o presidente pode vetar o projeto se entender que ele fere a Constituição. E não para por aí. O presidente também é uma das figuras que pode bater na porta do STF e propor uma ação direta de inconstitucionalidade. E o próprio legislativo, que é quem cria as leis, ele também tem seus mecanismos. O mais famoso é o trabalho da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que funciona como um filtro interno. O Congresso também pode frear o Executivo, sustar atos que passem dos limites e, claro, tem o poder de derrubar um veto do presidente. É o famoso sistema de freios e contrapesos em ação. Atenção aqui, porque essa é uma daquelas distinções cruciais para qualquer estudante de direito. Revogar e invalidar uma lei são coisas completamente diferentes. A revogação é um ato político. O legislativo olha para uma lei e decide que ela não é mais útil. Ela para de valer dali para frente. Já a invalidação, feita pelo judiciário, é o reconhecimento de um defeito de nascença. A lei é declarada nula e os efeitos dessa decisão retroagem. É como se a lei nunca tivesse existido.
Muito bem, agora vamos abrir a caixa de ferramentas do Supremo Tribunal Federal, porque as decisões por lá são bem mais sofisticadas do que um simples pode ou não pode. No controle concentrado, a gente tem o trio de ouro. A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que busca, como o nome já diz, declarar uma lei inválida. Tem a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que faz o oposto, pede ao STF para confirmar que uma lei é válida. E tem a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que funciona como um coringa, para proteger os pilares da Constituição quando nenhuma outra ação serve. Para não ficar só na teoria, olha esse caso real. Na DI 5297, o STF analisou uma lei do Tocantins que deu reajuste para servidores. O problema? A lei não indicava de onde sairia o dinheiro, o que viola uma regra clara da Constituição. Resultado, o STF declarou a lei inconstitucional, simples e direto. Mas nem sempre a solução é simplesmente anular a lei. Às vezes, o tribunal usa uma técnica bem inteligente, a chamada interpretação conforme. Se uma lei pode ser lida de várias maneiras diferentes e só uma delas se encaixa na Constituição, o STF pode dizer, olha, a lei continua valendo, mas só pode ser lida deste jeito aqui. É uma forma de preservar o trabalho do legislador. E agora a gente entra no terreno mais complexo. Na decisão aditiva, o problema não é o que a lei diz, mas o que ela deixou de dizer. O tribunal entende que a lei, ao excluir um grupo ou uma situação, se tornou inconstitucional. Então, a decisão do tribunal meio que adiciona a parte que faltava para corrigir essa omissão. E é claro que isso gera uma baita discussão acadêmica, né? A crítica que sempre aparece é essa aí da tela. Perigo judiciário legislador positivo. A grande questão é, ao adicionar conteúdo a uma lei, o judiciário não estaria invadindo a função do legislativo, que é a de criar leis? É uma tensão que mexe diretamente com o princípio da separação dos poderes. Certo, mas de que adianta o STF decidir algo se cada juiz no país continuar decidindo de um jeito? Para evitar essa bagunça e trazer segurança jurídica, o sistema tem mecanismos para unificar o entendimento. E a ferramenta mais poderosa para isso se chama súmula vinculante. O nome já entrada tudo, ela vincula, ela obriga. Quando o STF edita uma súmula com esse status, não é uma sugestão, é uma ordem. Todos os outros juízes e toda a administração pública do país são obrigados a seguir aquele entendimento. E justamente por ser um instrumento tão forte, não é qualquer decisão que vira uma súmula. Para aprovar uma súmula vinculante, a Constituição exige um quórum bem alto. São necessários os votos de, no mínimo, 8 dos 11 ministros do STF. E, por fim, a repercussão geral. Muita atenção aqui, isso não é um método de controle, mas sim um filtro para chegar ao STF. Para que um recurso extraordinário seja julgado, o Supremo precisa primeiro reconhecer que a questão ali tem repercussão geral, ou seja, que o assunto é tão importante que vai além do interesse daquele caso específico. É um jeito de focar a energia do tribunal no que realmente importa para a sociedade. E a gente termina com uma reflexão. Com todas essas ferramentas poderosas, das decisões aditivas à interpretação conforme, a questão que fica é: onde está a linha que separa o guardião da Constituição do criador de novas leis? Esse é o debate central que continua e vai continuar a moldar o direito constitucional brasileiro por muito tempo.